Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do primeiro podcast. Mais uma vez aqui com a minha duplinha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Oi, gente, tudo bem? Antes de iniciar o nosso bate-papo, quero agradecer quem nos ajuda, quem faz esse podcast acontecer, né? Sim. Então, Coliseu, Restaurante Kyoto Sushi, Padaria Rose e Imobiliária Porta Nova. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos apresentar a nossa convidada? Vamos, que hoje a gente tem um assunto muito interessante, muito legal. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada por ter aceito nosso convite. Sou Xará. Obrigada por ter aceito nosso convite, viu? Hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal. Então, se apresente pra gente. Muito obrigada, quero reforçar o agradecimento. A gente já teve aí um primeiro momento que a gente conseguiu bater um papinho, agradecer, mas eu quero reforçar muito a visibilidade de vocês, a importância de vocês, ainda mais aqui na região, e trazer pessoas também aqui próximos. Acho que é muito importante a gente fortalecer essa comunidade e esse networking também, que é o que é construído, as relações são construídas a partir disso. E, bom, vem hoje com o propósito de falar um pouquinho sobre tecnologia jurídica. Acho que é um assunto que ainda está bastante embrionário, a gente precisa conversar sobre, e tem pouco espaço. Eu preciso, inclusive, já estou pronta. Excelente. E é isso, a gente tem que se unir para poder abrir esses espaços de diálogo, de conversa, para trazer consciência e nutrição para esse público que ainda é bastante analógico, mas que precisa de um empurrãozinho, e a gente está aqui para poder ajudar nesse aspecto também. Maravilha. Legal. Adriana, fala um pouquinho profundamente, né, com relação a esse tema, né, sobre tecnologia jurídica, né? Então, como é a atuação, onde atua, como que você atua dentro disso? Quando eu falo que as pessoas perguntam, você fez direito, mas você é vendedora? Eu falei, sim. E as pessoas bugam, né? Porque ninguém faz direito e quer ser vendedor. Pelo menos eu não conheço, eu acho que... Eu também não era assim, né? Mas tem muita área dentro desse mercado. Eu fiz faculdade de Direito, eu não fiz faculdade de Advocacia. Então, a gente pode explorar muito essas possibilidades, né? E eu comecei o primeiro emprego, era menor aprendiz ainda, aqui no Fórum do Imbu. Eu me vislumbrei com aquilo, falei, nossa, juízes e delegados, e enfim. Tudo lindo, né, Adri? Maravilhoso. Maravilhoso. E eu ficava na sala da juíza, no ar-condicionado, no bem bom. E aí, quando essa juíza saiu e ela foi promovida pro João Mendes, eu fui pro cartório. Eu falei, que eu não quero ficar, não. Eu abri aqueles processos, e tinha barata amassada, e tinha rabo de rato, e tinha... Exato. Falei, não, e cagando pelo cheiro papel. De mofo, né, Adri? As folhas amarelas, uma beleza. O suco do caos. Falei, opa, o glamour não Acabou. existe mais, acabou. Então eu já vi que concurso para ser escrevente, que era algo que na época me interessava, eu falei, não quero mais. E aí eu entrei na faculdade e fui estagiar. Fui para o escritório de advocacia e meu primeiro contato foi com o trabalhista. Eu tinha que carregar carrinhos e carrinhos de processo, volumes imensos. Eu tomava chuva e o guarda-chuva ia no carrinho para proteger os processos e eu ficava na chuva. E eu chegava na faculdade com água até o joelho, enfim, era um caos. E aí eu falei, também não é isso que eu quero fazer. Fui para um outro escritório que não era mais trabalhista, já era no cível, e era Ctrl-C, Ctrl-V. Eu era contencioso de massa. Eu falei, não, estudar tanto tempo para fazer Ctrl-C, Ctrl-V, e também não é isso que eu quero. E aí eu fui me frustrando, decepcionando. Eu falei, meu Deus, 5 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não queria parar. Porque a minha mãe, ela sempre colocou na minha cabeça que a gente não pode desistir de nada. Independente do que você vai fazer, tem que ter início, meio e fim. E eu me recusava falava, não, eu vou trancar. Não, eu vou até o fim, depois eu vejo o que eu faço com isso. E graças a Deus surgiu uma oportunidade de trabalhar na Thomson Reuters, que é uma multinacional, uma empresa bastante reconhecida. E aí fui para a área comercial. E aí eu falei, nossa, amei isso aqui. Eu falo o dia inteiro, sou super tagarela, adoro me comunicar, falo com pessoas, vejo pessoas. E me abriu os olhos de uma outra frente que até então eu desconhecia, que era a tecnologia. E aí dentro da tecnologia tinha produtos contábeis. Eu tinha feito técnico contábil antes do direito, então eu já me identifiquei, era um assunto que eu tinha familiaridade. E aí depois não só lidava com serviços contábeis, mas também do jurídico, de fiscais, enfim, tinha alguns produtos ali. E eu vi que eu gostava daquilo. E aí eu falei, nossa, acho que isso aqui pode ser um caminho. E aí foi um despertar. Então foi ali que eu me encontrei. Eu estava no último ano da faculdade
E aí eu falei, esquece OAB, esquece tudo, não vou advogar, advogado não me quero. vejo, não me vejo advogando, não me vejo no balcão do fórum, implorando pro escrevente me dar atenção, numa fila. Falei, não é isso que eu quero. E aí, desde então, foi uma virada de chave pra mim, e eu falei, é aqui que eu vou continuar. Na época nem se falava ainda de ser vendedor, tanto que os meus colegas de trabalho eram formados em marketing, publicidade, em administração. Eu acho que assim, Totalmente a vida fora levou... do direito, nada a ver, né? Totalmente. E eu só caiu de paraquedas na área, viu que ali era uma mina de ouro, porque tava começando, ainda precisava de gente, de mão de obra, e foi dando certo. E aí eu falei que eu comecei a enxergar que eu tinha um diferencial ali. Falei, opa, peraí, se ninguém trabalha comigo, eu tenho essa formação e eu posso me destacar, porque talvez eu tô uns passinhos ali na frente, né? E quero trazer pessoas comigo, porque é diferente você, sendo advogado, vender para um advogado. É o mesmo linguajar, são as dores e é um público difícil. Não, eu já me identifiquei aí, carrinho, chuva, ai meu Deus, já veio, sabe o que você pensa lá atrás? Porque é verdade, exatamente, o pessoal assim, romantiza a advocacia, o direito. Exatamente. Tô no ar-condicionado. Mas não é assim. A realidade do advogado é dura, gente. É dura. É dura. Assim, no início é complicado. E aí, ainda mais a gente que estagiou, que pegou a mão na massa e fez o contencioso em massa. Gente, é uma loucura. Não, e na nossa época, não que a gente tenha uma idade já tão avançada assim, né? Não vou entregar aqui. Mas eu cheguei a pegar scanner. Era um negócio assim, que parece aqueles flashes de hoje em dia, né? Que o pessoal usa pra fazer vídeo. E eu pegava o scanner e passava na folha assim certinho. E orava pra aquilo não ter borrado, não ter queimado, não ter ficado tremido. Porque eu trabalhei na Dersa uma época, que eu fazia travessias litorâneas. E aí eu ia pra Ilhabela, ou ia pra Valinhos, enfim, viajava. Eu só ia ver se aquele conteúdo tava certinho chegando numa empresa, no escritório. Medo. E o medo? Como é que eu ia justificar pro advogado que aquela tava ilegível? Ia ter que voltar pra Valinhos, voltar pra Ilhabela, 3 horas de viagem. E aí, quando tinha, às vezes, tirar 3.000 fotos, e aí eu pegava a câmera, chegava uma hora que tinha que segurar a mão, porque a mão já tava assim, ó, eu não conseguia. Meu Deus, é meu emprego, tá em jogo aqui. Era desesperador. Hoje, estagiário tem uma regalia, já tem processo digital. Online melhorou muito. Hoje não precisa mais ir no fórum, não precisa fazer mais balcão, não precisa mais pegar processo pra tirar xerox. Que na época você pegava volumes e volumes de processo pra tirar xerox. Eu trabalhei no fórum, também trabalhei, estagiei no fórum também. Tava os volumes em cima. Aí o advogado, não, quero todos os volumes. Eu falei, não, todos os volumes não. E aí você tinha que retirar aquilo tudo. Então o online veio para facilitar 100%. Foi revolucionário. Né? Foi ajudou muito. E até quem tira uma foto hoje, tira do celular, já converte pro PDF, é tudo muito... A gente na época não, tinha que colocar um pendrive, e aí tinha que extrair aquelas páginas, e aí ajustar certinho, né? E aí ajustar a iluminação se estivesse escuro, e aí depois transformar em PDF, imprimir para colocar no arquivo. Tinha uns arquivos que eu tinha que ficar girando ali uma roleta, mas eu nem sei mais o nome. E aquele negócio andar para lá e andar para cá, e você tinha que ficar procurando. Ai, era horrível. Me traumatizou muito. Então hoje, eu nessa área, tudo digital, lindo, maravilhoso, mas nem sempre foi assim, né? E eu falei, puxa, aqui eu acho que eu consigo ajudar muito mais o jurídico em si, o jurídico judiciário, do que eu nunca estava fazendo, que era Ctrl-C, Ctrl-V, enfim, era mais do mesmo. E aí eu falei, bom, já conheço esse público, conheço esse vocabulário, conheço a rotina, conheço a área, mas esse público é um público muito delicado de lidar. Não generalizando, mas é um público que... É complicado. É complicado. E eu falo, quem vende pra advogado, vende pra qualquer pessoa. Com certeza. Quer dizer, o advogado fala assim, eu fiz direito. Eu faço tudo direito e eu tenho a razão. Quem tem a razão? O advogado. Ele é um bom argumentador. Ele não perde. Então ele vai usar todos os recursos que ele tiver pra te convencer, pra contra-argumentar, pra poder vender, pra poder negociar, pichinchar, enfim, é difícil. É uma pessoa que é super ocupada, porque é mesmo, mas assim, ele também se coloca nesse patamar, né, de vaidade, enfim, que eu tenho que saber lidar com muito cuidado, porque ele é um cliente, né. Então, eu falei assim, bom, tô apta, tô preparada, eu quero ir pra isso.
Só que aí eu vi que só vender não bastava. Eu queria trazer pessoas para trabalhar comigo nisso, porque eu falei, puxa, é tão difícil para quem já é da área conseguir vender para esse perfil, imagina para quem não é. Então eu comecei a falar para pessoas, assim, você tá fazendo direito? O que você acha de ir pro comercial? Aí eles falavam, como assim? Nada a ver. Então, nada a ver. Só peça advogada. Falei, aqui é onde está o dinheiro. É uma mina de ouro. Primeiro porque é um caminho sem volta. A tecnologia em qualquer área, ela não vai retroagir, é daqui para frente. Falta mão de obra e falta mão de obra qualificada. Então eu falei, gente, a gente tá aí no mar azul. Ainda é um mar azul, né? Não vai ser assim para sempre. Mas a advocacia, não que seja um mar vermelho, não é que ela tá sobrecarregada, que ela tá saturada, não é isso. Tem espaço para todo mundo, mas tem uma competitividade muito alta também. Muito. Então, para você se destacar... Bem desleal, inclusive. Muito desleal. Não, chegaram a me oferecer na época, fizeram uma diligência, eu não lembro se era no Rui Barbosa, assim, me oferecendo R$25. Eu falei, amigo, isso não paga meu deslocamento. É uma prostituição da profissão, né? Com o perdão da palavra, do termo, mas é realmente isso. E se oferecem é porque tem quem aceita. Sim. E que pena que tem quem aceita, porque se a pessoa está aceitando, é porque ela está precisando mesmo. Exato. Então, isso é triste. É triste. Então, eu falei, não é justo eu saber que tem um outro caminho e guardar isso pra mim, né? Até porque eu não vou atender todos os clientes, precisa de um time, precisa de braço. Então, eu comecei ali a prospectar pessoas para trabalharem comigo. Mas ainda existe um receio, porque as pessoas querem chamar de doutoras, né? Elas não querem. Ah, você trabalha com o quê? Ah, com vendas. Ué, mas você não fez direito? Fiz e estou muito bem, obrigada. Mas não é essa a percepção. Tem gente que nem sabe que existe essa área ainda. E é muito amplo, ainda mais hoje em dia. A gente usa tecnologia para tudo. A gente, da entrada no processo, a gente precisa de tecnologia. Para pedir uma certidão lá da Bahia, por exemplo. A gente precisa da tecnologia. Então, quando começou, essa tecnologia entrou em vigor, eu vi colegas meus desistirem da advocacia. Porque estavam acostumados com papel, de anotar, de protocolar, de fazer petição. Tinha advogados no fórum que faziam petição ainda na máquina de escrever. Eu falei, gente, bora Se atualizar. atualizar, porque senão realmente você vai ficando para trás, entendeu? Tem como. Existe um apego à tradição. Muito. Não é? Muito. Eu acho que não é nem questão da pessoa ter dificuldade de mudar, é o apego realmente àquilo que vem de anos, né? E aí você, de repente, do dia pra noite, porque isso fez um boom na pandemia. Até então ninguém falava em digitalizar processo, né? Imagina. Então forçou muito o advogado a mudar do dia pra noite. A área de saúde também foi assim, não se falava em telemedicina. Imagina você falar com um médico por videochamada, isso estava muito distante da nossa realidade. Assim como fazer uma audiência. Então era ainda um cenário muito aquém do que a gente poderia imaginar. E a pandemia forçou, só que a tecnologia ela tem a capacidade de acelerar muito rápida, que o ser humano não consegue acompanhar. E eu sempre brinco, né? Confundindo de verdade, né? Na verdade, eu falo assim, se você começar agora, já tá atrasado. Exatamente. Você tem que, assim, você vai ter que correr muito, 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 muito rápido. Porque as coisas estão acontecendo numa velocidade assustadora. E fazer, eu vou perder pra tecnologia? Não. Você vai perder pro advogado que sabe usar a tecnologia melhor do que você. E aí que tá o X da questão. Que eu acho que as pessoas precisam entender. A tecnologia não vai te substituir. Mas o advogado que sabe usar a tecnologia melhor do que você, ele vai. Para você ser mais competitivo, mais estratégico, você precisa entender que não tem como você fugir disso. E aí entra o executivo de vendas, o consultor, enfim, para poder apresentar. Fala assim, olha, dentro desse novo mundo de inovação, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho. Então existe sistema para assinatura digital, para certidões, para contratos, para compliance, para análise de processos, acompanhamento de processos, para captura de publicações, para captura de novas ações, para Procon. E aí, nossa, tem tudo isso, ele sequer sabe, porque ele também não tem nem tempo de buscar. Então não é também culpando, ele está ocupado com o know-how dele ali, né? O ganha-pão dele é o quê? É o processo. A tecnologia ela é uma aliada, mas não é daquilo que ele vive. Então o papel do consultor de vendas, que aí não é nem só o vendedor, né? A gente fala vendedor, mas é um especialista, é um consultor que vai escutar como que é a sua rotina, o que você faz.
E aí, dentro dessa rotina, eu te oriento e falo assim, olha, para você seria o ideal você ter isso para te apoiar nisso, isso para te apoiar nisso, isso para te apoiar nisso. E aí você vai mapeando aquilo que ele precisa e literalmente ajudando ele a ter uma operação aí mais ágil, mais eficiente, que vai reduzir custo, vai minimizar erros, né? Porque o erro humano, ele é muito mais suscetível de acontecer do que de uma tecnologia. Por mais que ela erre, nada é 100%, o erro humano, ele é muito... A chance de acontecer tá cansado, né? Tipo, acabou de vir da audiência, de prazo, você fica naquela loucura, você tem que ter telefone, você tem que responder clientes, tem que fazer videochamada. Então, assim, o cansaço mental e físico humano é muito maior. Exato. E até para responder cliente, tem IAs, tecnologias que respondem o cliente no WhatsApp e é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não tem ação trabalhista por conta desse trabalho escravo. Eu preciso desse assistente para ontem. Eu preciso desse assistente para ontem. Porque olha, é cansativo, mas é gostoso. É cansativo, mas é gostoso. E hoje o que a Adriana faz? Exatamente. A Adriana, para quem não sabe, ela trabalha no CLT ainda. Sim. Adriana trabalha, a gente tá falando aqui de empreendedorismo, empreendedora e CLT. Só que ela tá aí nas duas vias. Conta pra gente, como que é esse desafio. Eu tenho um propósito, aí é uma questão particular minha, que eu quero trabalhar nas melhores empresas de tecnologia do Brasil. Então eu mapeei ali as empresas que eu quero fazer parte. Não, eu quero passar por aqui, até para conhecer o produto, dominar ali as tecnologias que eles oferecem, as soluções, entender de concorrência, entender de mercado, entender de perfis de clientes diferentes. Então eu já tiquei, digamos assim, no meu checklist alguns objetos de desejo ali. Né? Ainda tem algumas ali que eu vou manter em segredo, porque, né, deixa lá, calma. Deixa lá. Mas a hora que elas me contratarem, elas vão saber. Porque eu acho que para minha carreira isso faz muito sentido. Até para essa questão da consultoria, de poder oferecer uma solução para o cliente, eu tenho que dominar aquele assunto. Né? Então, para o meu propósito particular, inclusive, é importante para mim que eu conheça essas empresas. Então, tenho ainda interesse em continuar no CLT. Vou ficar para sempre? Não. Tem prazo de validade. Principalmente por ser da área comercial. Meta muito agressiva, os prazos são muito curtos, a comissão, enfim, é um mercado muito, muito, muito agressivo. Que você tem que ter uma sanidade mental, né, bem equilibrada ali. Do contrário, você vai ter um surto ou outro normal. Já tive alguns surtos, inclusive, a Adriana já surtou, eu lembro desse surto. Já surtei, naturalmente, vendedor que não surta... Não vende? Não vende, né? Não pode titular de vendedor. Pra você ser vendedor, você tem que ser um pouco surtado. E ansioso, né? Eu fico doida. Me perguntam, às vezes, em entrevista de emprego e tal. Você é ansiosa? Óbvio! Eu sou gerente de venda, eu sou ansiosa. Eu quero comprar ontem. Com certeza. As coisas acontecerem e ver os resultados, né? Exatamente. Então, ainda sou CLT e pretendo continuar, não sei por quanto tempo. Eu sei que tem um prazo de validade, até para eu não terminar na camisa de força, eu preciso um momento parar e eu sei disso. Né? Então, executivos de venda, vocês têm que saber que vocês vão começar, mas um dia vocês vão ter que parar. E não, acho que é uma carreira que não se estende a tanto tempo. Assim. Acho que uma hora vai ter que ir para uma coordenação, para um cargo de gestão, para aliviar um pouco. Claro que as metas continuam. A área comercial sempre vai ser em volta de dinheiro, você é responsável por trazer dinheiro para a empresa, mas aí tem outras atribuições também que amenizam um pouco esse impacto, né? Tenho esse em paralelo, esse propósito aí de mentorar profissionais, de trazer essa visão para eles também, de trabalhar muito também a parte de marketing e falar que vendas e marketing é uma coisa só. Não tem como você enxergar como coisas paralelas, você tem que entender muito de marketing para ser um bom vendedor e vice-versa, o marqueteiro também tem que ser um bom vendedor para entender o que ele está fazendo. E estou trazendo, acho que aliada a essa questão da tecnologia, para o digital. Então, o advogado não basta só, essa é uma percepção minha, mas não basta só ele ter bons sistemas ali na gestão do escritório dele, ele tem que saber se posicionar no digital também. Se você não trabalhar essas coisas em conjunto, a balança vai ficar sempre em desequilíbrio, ela não vai ficar ali alinhada adequadamente.
Então agora eu estou começando esse outro projeto em paralelo de trazer esse propósito para os advogados, como que eles vão se comportar no digital, trazer autoridade, fortalecer a marca pessoal deles, do escritório, para que eles se destaquem de outros players do mercado também. Porque, como eu comentei, não está saturado, mas tem muito. E o que te diferencia? E o cliente hoje, ele é dependente de telefone, ele segura o celular na mão o tempo todo. O tempo inteiro, exato. Ele vai buscar uma referência, ele não pergunta mais, ele não manda aperta pra vizinha, pra mãe, indicação. Ele vai buscar na internet. Sim. Ele tem essa autonomia, essa independência de eu vou tomar as minhas próprias decisões, baseado no quê? No que a internet está falando, no como ele está se posicionando. Sim. Então eu falei, bom, conheço muito de uma parte, já estou ajudando, né, na questão do CLT, nessa parte de solução de tecnologia, de sistema, mas falta essa outra, que eu vejo que está ainda muito escasso. Eu não vejo pessoas falando da importância do advogado estar no digital, no escritório dele estar ali, dele trazer case, trazer feedback, mostrar a operação, os bastidores, o dia a dia, criar uma conexão com o cliente dele, que o cliente dele está o dia inteiro com a cara no celular. Então você tem que estar onde? No celular. E tem muito bloqueio, eu acho que assim, ainda tem muito bloqueio com relação a muitos advogados que nós falam assim, não, eu sou aquela imagem séria, aquela pessoa, não posso ir na internet me expor. Então assim, a maioria, eu falo por mim mesmo, eu falo por experiência própria. Os profissionais, eu acho que com essa parte mais séria, né? Sim. Confunde também esse aparecer, né? Eu acho que teve uma ascensão muito grande na pandemia, principalmente com relação a TikTok, né? Então as pessoas acham que o aparecer é fazer dancinha. E é você aparecer dentro do seu nicho, né? Aparecer, se mostrar, mas não precisa o advogado. Tem alguns que talvez ali que ganham nessa forma. Mas não é necessário, né? Aparecer dessa forma, né? Então já que se cria um bloqueio aí. Mas eu vou aparecer na internet, eu vou ter que fazer dancinha? Eu vou ter que fazer um TikTok? Exatamente. Pode fazer um TikTok, mas não precisa ser necessariamente uma dancinha, né? E ainda que você faça, vai ter quem te siga. Sim. Vai ter aquele que prefere um advogado mais contraído, vai ter aquele que prefere aquele advogado mais sério. Exato. E eu sempre tenho público para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Então, se você é um advogado despojado, quer fazer piada, quer levar de uma forma, sabe? Tudo bem. Se você quer ser aquele mais sério, quer se posicionar de uma forma mais... tudo bem também. Se você quer ser aquele meio termo, tudo bem também. Então, acho que o que traz a conexão real na internet é a autenticidade. É você não vestir um personagem pra estar na internet. Você não precisa ser uma outra pessoa, que também é um tabu, que as pessoas imaginam que eu vou ter que criar uma máscara, ser alguém que eu não sou. Não! Você vai ser você mesmo. E vai ter pessoas que vão gostar de você assim. É bom que filtra o seu público também, filtra sua carteira de clientes, você vai direcionando e vai criando sua própria identidade. E as pessoas gostam cada vez mais daquela pessoa real, né? Sim. Não é um personagem, né? Tanto que se você vê o comportamento até do próprio algoritmo e do consumidor do digital, tá mudando. Antigamente tinha muita questão de narrar, de música. Hoje, até quem está criando conteúdo, o que está dando mais valor? A própria voz humana. Porque o que acontece? Na pandemia veio essa avalanche tecnológica, tudo ficou muito digital, ficou muito artificial, foi um hype, todo mundo adorou, mas chegou no limite, porque foi uma moda, fogo de palha, que pegou muito rápido, mas assim, incendiou e o fogo apagou. O que as pessoas estão buscando agora? Humanidade de novo. Elas estão incessantemente buscando voltar para aquela essência que elas tinham no começo. Tanto que até fala essa questão do Bobbie Goods. Por que viralizou? Porque é o ser humano querendo pegar num lápis, querendo largar o celular e não saber como. O ser humano não sabe mais se conectar. Não sabe escrever. Não sabe. E aí a onda do Bobbie Goods veio do quê? Aquele desejo do subconsciente de desenhar, de pegar numa caneta, de colorir, de usar a imaginação, de usar a criatividade, de não ter bloqueio criativo, de só se desconectar, se desligar e usar. Então a gente vê como o ser humano está voltando ali às origens, né? Então a gente tem que sempre acompanhar, quando a gente está olhando para a internet, acompanhar essas nuances, essas mudanças que a sociedade tem tido, né, ao longo dos anos, e acompanhar, né, ter essa adaptabilidade. E aí eu sempre falo, a gente tem que sempre entender que não tem que vestir um personagem, não tem que criar uma máscara, até porque senão vai se sustentar. É igual o Big Brother, você vai entrar ali no reality show, você pode ter né? Tem prazo de validade. Uma hora a casa cai, você vai mostrar quem você é de verdade, não tem como você manter ali um personagem por muito tempo. Então uma hora você vai mostrar quem você é de verdade. E na internet é a mesma coisa. E as pessoas, elas percebem isso, né? Então a gente tem que ter
essa autenticidade, eu acho que é o que faz diferença também, é o que vai diferenciar quem tem sucesso de quem não tem. Acho que uma coisa muito forçada ali também não dá bons resultados. Perfeito. Muito bom, tá vendo? É incrível isso. Agora vamos falar do assunto que eu acho que é de extrema importância. Para quem está começando, para quem está no mercado de trabalho, para quem quer sair, quer entrar e quer fazer coisas diferentes. A Adri é especialista no LinkedIn. Conta pra gente sobre isso. Referência na região, hein? Referência, Bom, eu comecei a olhar pro LinkedIn lá atrás, que eu fui... tinha um vereador de São Paulo que ele queria uma professora para dar aula de portaria e de camareira. E não conseguia. E aí, me conectei com uma pessoa, enfim, que falou assim, Adriana, vai lá você. E eu falei, tá bom, eu vou. Né? Nada a ver com a minha formação, mas o que acontece? Ela é para dar aula num abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, de camareira para elas, e dar aula numa igreja evangélica, na época, para homens em reabilitação de álcool e drogas. E não tinha ninguém que queria ir, até porque, não sei se vocês já ouviram falar, mas depois do Grajaú, tinha que pegar uma balsa, era na Ilha do Bororé. Então, ia até terminar o Grajaú, pegava um ônibus, ia na balsa, atravessava a balsa, andava mais um pouco, e aí parava numa subida lá de um morro, tinha que subir 2 km de terra. Então ninguém queria ir, naturalmente, né? E aí, na época, eu falei, eu vou. Bora, né? Tocou no meu coração, eu falei, eu vou. E aí cheguei lá, estudei pra caramba, como é que falavam os códigos, enfim, né? Mas aí eu olhei pra aquele pessoal e falei assim, peraí, quem aqui tem currículo? Ninguém levantou a mão. Aí o meu cabelo ficou em pé. Eu falei, como é que eu tô ensinando esse pessoal que vai se vender, né? Não vai se vender. Eu falei, como que eu vou ensinar pra eles a ser um porteiro, a ser uma camareira, se eles não têm um currículo? Como é que eles acham que eles vão chegar lá, bater na porta e falar, oi, tem vaga aí? Não é assim que funciona. Porque a maioria que tava lá eram serventes de pedreiro, que às vezes eles estavam no bar, 6 horas da manhã, tomando cachaça, passava fulano, você tá disponível, vamos ali comigo fazer um bico? E ele ia. Mas assim, a partir do momento que você tem uma profissão, já não é assim que funciona. E aí eu falei, não, vamos começar do zero. Falei, vereador, me dá mais um mês aí de tempo, de aula, a formatura, que eu preciso de trabalho preliminar. E aí, a minha mãe, quando eu tinha 12 anos de idade, ela falava assim, vocês nunca vão depender de homem pra nada. Vocês vão ser independentes, vocês vão ser empoderados, vão ter a profissão de vocês. Pra isso, vocês precisam saber se comportar numa entrevista, precisam saber se portar. E aí ela fazia a simulação. Ela falava a cor da unha que tinha que estar adequada, o tamanho do brinco, você não pode chegar com uma argolona, não sei o quê. E ela foi me moldando. E aquilo ficou guardado no meu coração. Então eu ia na entrevista, sempre vinha aqueles conselhos. E aí naquele momento eu falei assim, agora eu vou colocar em prática. Tudo aquilo que ela me ensinou não vai morrer em mim. Eu vou transbordar aqui dessas mulheres e desses homens. E aí eu fui falar pra eles. E foi muito difícil no começo, porque como é que você fala, era muito importante você falar que aquilo lá era vendas. O que vai te diferenciar? Por que eu vou comprar você e não o seu concorrente, né? Eu tinha que se vender. Mas como que você fala pra alguém que às vezes não tem um dente na boca que ela tem que se vender? Que ela tem que ter autoconfiança? Que às vezes nem nunca participou disso. Não, então foi um desafio muito maior do que eu imaginava. Porque falar pra uma pessoa que tá limpa, que tá bem vestida, que tem uma condição social muito boa, dar esses conselhos pra ela, pode parecer óbvio, mas falar pra uma pessoa que nunca entrou numa empresa, nunca sentou com um RH na frente dela, não sabe nem o que significa a sigla RH, foi muito difícil. E aí eu tive que começar a trabalhar ali realmente do zero, e eu tinha que falar pra aquela pessoa que estava numa situação de vulnerabilidade, que perguntar pra ela, por que você acha que eu tenho que te contratar? É porque eu não tenho que comer em casa, porque eu fico com fome. Eu falei, não é ONG, não é caridade. Ninguém vai te contratar porque você está se lamentando. Você tem que entrar ali porque você é o melhor, porque aquela vaga é sua, porque ninguém vai fazer melhor do que você, porque você estudou, você está certificado, que você tem um papel que valida que você é bom. Então eu tinha que trazer ali um aspecto motivacional. E eu acho que foi ali que eu me vi também um pouco como coach, porque eu falei, peraí, eu não tô falando. Despertar o interesse deles quererem também. E eles se comprarem, eles confiarem em si mesmos. Porque se você não se compra, quem vai comprar? Você tem que ser o seu primeiro fã. Você tem que ser o primeiro que você vai entrar ali e falar assim, essa vaga é minha, porque não tem ninguém melhor do que eu. A sua insegurança, ela fica da porta pra fora. Naquele momento, é você por você. E aí eu fui ali fazendo esse trabalho de mudar o mindset das pessoas. Aí eu fiz o currículo de todos eles, eu tive que fazer, mas aí depois eu fui ensinando, olha, mandei pra eles por e-mail, uma versão editável, se precisar editar, mudar, acrescentar, é assim que faz, dei uma consultoria ali.
E eu me apaixonei. Eu falei, caramba, ser coach, mentora, professora, é tudo uma coisa só. E aí eu falei assim, eu quero isso aqui também. Então eu fui também para esse viés de ensinar. E aí quando eu fui eu entendi a importância da internet, eu falei assim, bom, eu entendo muito a importância da empregabilidade, da marca pessoal, mas onde é que eu vou fazer isso? No LinkedIn. Não vai ser no Orkut, no Facebook, no Fotolog, nenhum outro lugar. É no LinkedIn, que naquela época já era usada, mas de forma muito ainda subestimada, né? Era só para procurar vaga e tal. E aí eu fui criando ali uma marca pessoal. Porque eu falei, aquilo ali é uma vitrine. E você tem que, eu sempre falo, você tem que pecar pelo excesso no LinkedIn. No currículo, não. No currículo ele é mais objetivo, ele é mais enxugado. Agora o LinkedIn peca pelo excesso. Fui na palestra, tira uma foto e posta. Fiz um curso, põe um certificado. Tudo que você fizer, você vai colocar no LinkedIn. Porque é onde você vai literalmente mostrar a sua trajetória, a sua carreira, quem você é. Todos os seus projetos que você participa, voluntariado, etc. Coisas que às vezes no currículo vai ficar maçante de ler. Mas no LinkedIn, por ser uma plataforma já com essa finalidade de rede social, fica mais leve, a pessoa ela rola ali e não fica cansativo. Agora um papel fica, você não vai criar um e-book ali, né? Então, são coisas diferentes. O LinkedIn é um currículo online. Não. São coisas diferentes. Currículo é currículo, LinkedIn é LinkedIn. São propostas diferentes, entregas diferentes, você vai colocar ali coisas com finalidades também ali diferentes, né? Com estruturações diferentes. Então, eu comecei a focar muito ali. Tanto que chegou uma hora, eu comecei a ser assediada por recrutadores. Eles queriam mandar uma mensagem, Adriana, você tá trabalhando? Não tá? Eu quero você no meu time, vamos bater um papo? Eu cheguei e falava, não, eu tô legal, quando eu tô, tal. Aí chegou uma hora que eu falei, opa, peraí, tô gostando disso. Tá um destaque, tá vindo, tá né? Diferencial. Exato. Aí eu falei, putz, aqui também tem mercado, né? Porque eu sou vendedora. Eu sou do mercado. Tudo que dá dinheiro, meu olhinho já brilha, eu falo, tem um cifrão em cada olho. Então, opa, dá pra ganhar dinheiro aqui, dá pra ganhar dinheiro. E eu falei, calma aí, eu sei usar o LinkedIn, mas tem muita gente que não sabe e que não se tocou nem da importância. Exatamente. Eu vou ganhar dinheiro aqui também. Então eu comecei a dar mentoria para esse pessoal, poder estruturar o LinkedIn, ensinar como o algoritmo se comporta, como usar isso, não para você poder ficar batendo em porta de recrutador, mas que eles te procurem, de forma que o algoritmo trabalhe para você, que ele entregue seu perfil. Porque as pessoas elas se desesperam, elas veem vagas ali, 3.000 candidaturas. Ai, meu Deus do céu, eu nunca vou ver meu currículo, eu nunca vou chegar lá na mão do recrutador. Só que eu falo, existe uma pontuação, um score. Se você tiver com as palavras-chave certinhas ali, configuradas, se tiver com o seu perfil parametrizado, você sobe pro ranking. Ignora essas 2.999, elas vão estar abaixo de você. Por quê? Porque é muito difícil o perfil dela estarem adequado certinho, igual o seu vai estar. Então eu trago essa percepção para a pessoa, para ela entender o porquê que é importante você estar com o perfil ali adequado, não só esteticamente bonito, mas configurado certo também. E aí eu vi que tudo se conversa no fim das contas. Então eu falei, bom, empregabilidade, o LinkedIn, o currículo, o marketing digital, o advogado no digital, a tecnologia jurídica. E aí eu tô aqui nesses projetos em paralelo. E tem muita vaga, e tem muita gente querendo vaga e muita gente querendo contratar. Muita e às vezes gente. as pessoas não se... No LinkedIn é muita gente. Né? E às vezes o pessoal não tem esse conhecimento. Então faz isso. Não, vou colocar meu currículo lá, vou fazer meu currículo simples e vou esperar. Vai lá, se candidato nas vagas, não, vou esperar. Mas tá completo? Não tá? Porque assim, existem pessoas e pessoas. Se o senhor tiver mais conversa, claramente você não vai chegar. Então isso é muito importante. A pessoa que tiver esse conhecimento, eu quero uma vaga, mas você quer qual vaga? Quer uma vaga ou você quer a vaga? Então você precisa estar disposto a fazer o certinho, né? Até uma transição de carreira. Sim. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu sou advogada, mas nossa, eu escutei que tem a área comercial lá de tecnologia jurídica, que a comissão é alta, me interessa. Como que eu vou fazer uma transição que faça sentido eu estar migrando? Por que eu estou migrando? Como que eu coloco as palavras de forma que entregue a minha mensagem, que isso seja atrativo para o recrutador, que ele me compreenda, que ele queira me conhecer mais? Ou então eu era de uma área completamente nada a ver e eu estou migrando para essa. O porquê? Ou eu quero uma promoção dentro da empresa. Então tem muitas frentes. O principal objetivo, claro, o que é emergencial, urgente? Buscar uma vaga para quem está, né, às vezes fora do mercado. Mas tem outras frentes também, da promoção, da transição, de você também vender coisas ali dentro, porque você pode ter projetos em paralelo, né? Não necessariamente você tem que focar no CLT, você pode ali vender também. Então você tem que olhar que tem muitas possibilidades ali e
se vender. Vender. Vai se vender. O objetivo é vender. Né? O foco é a venda, gente. Tem que se vender. E a gente se vende todos os dias, né? Não tem como. A gente se vende todos os dias, Precisa, gente. né? Precisa. E aí, eu tenho aí essa frente no LinkedIn, ajudando essas pessoas, essa frente do currículo, essa frente do direito digital, tecnologia jurídica. Vou equilibrando esses pratos aí, para em algum momento eu ficar só no empreendedorismo e dar uma pausa aí no CLT, porque acho que todo mundo quer ter essa autonomia um dia, né? Trabalhar para si mesmo. Tem as pessoas que às vezes preferem estabilidade, que querem alguma coisa um pouco mais tranquila, um pouco mais de rotina, questão de perfil, mas tem as outras pessoas também que têm esse desejo aí de um dia fazer algo por si mesmo, cumprir o seu próprio propósito. Porque quando você fala em empresa, você está trabalhando com o propósito de outra pessoa, né? Então eu quero ter o meu próprio propósito. Então, e o CLT faz parte desse meu objetivo final também. Então é um caminho ali até esse desfecho. É o passo a passo, né? É o passo a passo. Vai e seguindo o passo a passo. Quando você fala sobre a pessoa que precisa, né, a pessoa que precisa de um emprego, né, e o recrutador, a empresa que precisa contratar, e que muitas vezes as empresas falam, falta mão de obra, né, mas tem essa mão de obra. Quais são as suas dicas para que essa pessoa se apresente melhor, né? Então, tanto aí em questão de currículo, como principalmente nessa questão digital, né? As pessoas muitas vezes, né, postam coisa até o que não deve, né? E aí quando você vira e fala assim, seu recrutador pode estar vendo o seu perfil, a pessoa acha um absurdo, né? Fala, como assim o recrutador está acessando minhas redes sociais? E você não tem esse filtro, né, do que posta, e muitas vezes você não entende porque está aí procurando sendo contratado. A gente, acho que aí tem 2 pontos. O primeiro a gente fala muito do candidato, tá buscando, ok, isso existe, mas também tem a questão do recrutador também não saber procurar. Às vezes o candidato não sabe procurar a vaga, mas o recrutador também não sabe procurar o candidato. Então existe essas duas coisas. O recrutador, ele às vezes abre vaga em algumas plataformas, né, que ele paga, etc. Mas às vezes tem ali um cardápio, né, digamos assim, de profissionais qualificados no LinkedIn, e eles não sabem também como filtrar isso. Então tem esse outro lado que o time também de recursos humanos tem que estar sempre atualizado, tem que estar antenado, tem que saber usar a plataforma para benefício da própria rotina também, da própria operação. Em questão às redes sociais, aí eu acho que já é uma questão a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai postar, sim, porque isso influencia muito positivamente ou negativamente. Por quê? Porque qual que deveria ser o senso ético, moral, enfim. A pessoa que está olhando na rede social, para dar uma stalkeada ali de leve, ela pode olhar? Pode olhar, se o perfil é aberto, ela pode olhar. Mas o certo seria o quê? Ela separar as coisas. Bom, eu quero saber quem é a Adriana fora da empresa, mas eu estou olhando a Adriana fora da empresa. Exatamente. Então, eu deveria saber... O pessoal dela no dia a dia dela. Exatamente. Sem trabalhar, né? Sem estar trabalhando. Esse é o mundo ideal. Mas na prática não é assim que acontece. Não. Existe o julgamento, existe o preconceito, existe a discriminação. Então, a gente tem que entender, por exemplo, eu estou num momento de vulnerabilidade, eu estou desempregado, estou buscando emprego, e às vezes o meu perfil tem coisas ali que podem me comprometer, fecha o perfil. Não deixa ele aberto. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque se você for levar tudo assim, Deus dará, não, deixa pra lá, o perfil é meu. Se você for ser radical, falando, é meu, eu faço o que eu quiser, eu não tô nem aí fora da empresa, infelizmente isso pode prejudicar, você não pode nem reclamar. Deveria ser assim? Não deveria? Mas a gente tem que colocar os pezinhos no chão e entender como as coisas elas acontecem. Então, você tem que ser estratégico até nisso. O perfil é aberto, mas lá eu exagero, eu faço e acontece, enfim. Mas se eu estou buscando algo profissionalmente, isso pode ter algum impacto, eu vou ter que tomar um cuidado, eu vou ter que fechar aquele perfil temporariamente, eu vou ter que... Tem os limites. Tô empregado? Abre seu perfil, aí você mostra quem você é de verdade, se isso vai impactar numa demissão ou não, aí já você assume o risco, pelo menos eles já te conheceram, já te deram uma chance, já conheceram seu trabalho, já te deram a oportunidade de você poder pagar para ver que você merece aquela posição, não pode ser que isso não interfira em nada. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar atento, sim. Para cada momento da vida exige uma postura, um comportamento nosso. A gente não pode achar que vai ser tudo 100% e é linear, porque não é. Então, o ideal é que você não exagere, né, na internet.
Mas não passa dos limites. Mas se você passa, tudo bem, o perfil é seu, a vida é sua, você tem a sua liberdade. Mas já que você quer conduzir sua vida assim, saiba o momento de fazer essas pausas e... É igual eu falo para os clientes de pensão alimentícia. Gente, não é tudo que você pode postar. Entendeu? As mães agradecem. Dá uma segurada. E advogado também. Assim, a maioria, eu já ganhei muito processo, já aumentei muito a pensão por conta de rede social. Sim. Ostentação. Muita ostentação. Eu eu quero mostrar, então paga a pensão. Mas eu não vivo isso, então prova que você não vive isso. Então, assim, é tudo limitado. Tô com processo, então eu vou ficar quietinho. Porque se você já me dá o acesso, você quer que eu saiba, certo? Já que você quer que eu saiba, bora usar o benefício da rede social ao nosso favor, né? A partir do momento que você topa se expor, você tem que assumir Exatamente. esse risco, né? Com certeza, com certeza. Tem até aquele memezinho que a pessoa fala, fico na noitada, mas de manhã tô no trabalho. Cedo. Exatamente. Então, precisa ver aí o equilíbrio, né? Exatamente, existe uma vida, né? Existe, mas a que ponto, né? O que você está buscando, o que você quer apresentar. Não é aceitável você, enquanto profissional, tem algumas coisas que não dá. E tem coisas que não cabem mesmo, né, na rede social. Coisas que a gente olha e a gente fala, meu Deus. Pra quê? Alguém avisa. Mas tem gente que gosta. Amada, isso daí. Falou, os públicos. Tem público pra tudo. E assim, tem gente que gosta de ver aquele conteúdo. Então, sucesso. Tem uns que muito a mais. Sucesso, exatamente. Tem gente que eu tenho ali porque tem que ter, porque estudou, né? Mas eu silencio. Eu não sou obrigada. Não dá. Eu não vou parar de seguir, posso ser deselegante, mas eu não sou obrigada. Também não dá não dá. Não dá, gente. E a gente tem que normalizar isso também. Tem pessoas que a gente conhece que dá pra dar aquela... deixar de seguir, tá tudo certo, tá tudo bem, eu continuo conhecendo você. Mas tem coisas que não dá pra gente compartilhar. Eu tenho tempos, né, tem algumas pessoas que eu começo a seguir, daqui a pouco eu saio seguindo todo mundo, assim, famoso mesmo, que não agrega. A gente segue muitas pessoas que não vai agregar no nosso conteúdo, não agrega no que a gente busca. Aí, às vezes, é uma polêmica. Eu comecei a seguir aqui por causa de uma polêmica. E depois aquilo já não faz mais sentido pra você. Aí você para de seguir e tá tudo certo, tá tudo bem. Não tem que criar um inimigo por conta disso, né? Exatamente. Mas, gente, quando vocês pararem de seguir as pessoas, você também pode seguir. A Adri fica brigando comigo. Esses dias a gente falou assim, que meu perfil hoje é atotalmente fechado. Só que assim, eu já tenho consciência que eu preciso abrir. Até por conta que eu preciso me vender, né, Adri? Eu preciso me vender. Aí esses dias a Adri falou assim, eu falei, Adri, olha aqui, vou pegar meu celular pra você. Olha aqui meu celular. Tem acho que umas 300 pessoas que eu não aceitei. Ela, eu falei, é verdade. Ela, mas como que você consegue? Eu falei, as pessoas vão chegando aí, eu falo, não conheço, deixa pra lá. Não conheço, deixa pra lá. Sei lá, eu acho que umas 330 pessoas que realmente eu não aceitei. A América é um potencial. Aí ela falou assim, você precisa abrir o seu perfil. Eu falei, mas essas pessoas vão vir? Aí ela, não, mas depois você vai apagar. Não, eu falei, tá tudo bem. Tem gente que você olha e fala, não quero você. Pronto, deleta e tá tudo certo. Não tem problema. Mas a América é um potencial no digital, viu? Um potencial. A América postou esses dias um perrengue de audiência. O negócio bombou. Eu falei, o que é isso? Um perfil fechado. Bombou. Fechado, é um potencial. Então, as pessoas precisam me ajudar aí nesse. Não, mas eu tô melhorando, eu tô nesse estudo, tô melhorando. Não, ela tá ótima. Melhorando. Ótima. Eu pedi um story e ela entregou 3. Olha que evolução, tá vendo? Quando vocês chegaram, ela que tava chamando pra gravar vídeo. Tá vendo? Mas a gente vai, né? Tá vendo? Preciso Orgulho. seguir a evolução, né, Adri? Até porque eu não quero ficar pra trás, tá vendo? Eu preciso Não, evoluir, depois né? Trava, daqui a pouco tá fazendo a dancinha do TikTok. Não vou conseguir. Não conte comigo. Eu cantotaria, ó. Não. Mas tá tudo bem, é o conteúdo que precisa render dentro do seu nicho e tá tudo certo. Mas eu acho assim, é muito importante, Adri, que esse trabalho que você faz. A Adriana esteve na OAB daqui de Embu das Artes, dando uma palestra, né, Adri? Com relação a isso, e tem muita gente travada. Tem. Muita. Às vezes não é nem porque você não quer. É porque, assim, trava. A Adri sempre, você fala. Eu amo falar. Eu amo falar. Só que na hora que eu coloco o celular na minha frente, eu travo. Eu falei, é desnecessário. Porque aí você... É igual eu falo, dos princípios, da tradição, vem tudo isso. Só que isso precisa ser quebrado. Precisa. Eu acho que não deve servir como uma obrigação. Eu acho que a pessoa também precisa querer, porque tem que ser uma coisa leve. Não pode ser aquele negócio macetado. Não, precisa ser uma coisa... Mas precisa, porque a gente precisa acompanhar e a gente
gente vai se diferenciar com relação a isso, porque senão vai ficar pra trás. E vira um hábito. Né? Eu acho que é igual a academia. Você começa empurrado, forçado, mas o dia que você não vai, depois que virou um hábito, você sente falta. Eu acho que a internet é a mesma coisa. Depois que você destrava, que aquilo vira um hábito, parte da sua rotina, quando você não fala, nossa, eu não postei nada hoje, caramba, deixa eu tirar foto desse café aqui, sabe? Só pra não passar batido. Então é uma questão de você se exercitar mesmo, colocar isso na sua rotina. E faz devagarinho, começa, pra quem nunca fez nada, faz uma vez por semana, aí aumenta pra 2, e aí você vai, quando você vê, já faz parte da sua, já integrou ali ao seu dia a dia, né? E sobre essa palestra da OAB, eu falo sobre jurimetria lá, e é impressionante porque ninguém sabia o que era jurimetria. Ninguém. E eu falei, e como é que vocês estão peticionando, analisando, sem basear em dados? No achismo, no feeling, na intuição? Eu falei, não dá mais. A gente tá numa era que a gente tem que trabalhar com dados, até para ser mais assertivo, para ter previsibilidade de próximos passos, né, de como a outra parte vai conduzir, como o juiz vai entender aquele determinado assunto, e não ficar perdendo tempo, né? Então já tem uma previsibilidade ali que você vai perder se você for por esse caminho. Então você antecipa, então você não vai por esse caminho, né? Então tem muita tecnologia aí que ajuda, e a jurimetria também é uma dessas tecnologias que tem colaborado bastante. Então, para quem não conhece jurimetria, eu aconselho... Primeiramente, contrate o trabalho da Adriana, por gentileza. Eu aconselho muito assim, a pesquisar sobre, porque é algo que é uma mão na roda. Realmente está facilitando muito a vida do advogado. E não só facilitando, como apoiando no êxito. Enfim, está ajudando demais a rotina. Eu acho que é isso. Legal. Tem alguns projetos que vão ficar em off, né? Mas pode parecer da minha pergunta que é uma provocação, mas não é. Tem alguns projetos offs. Pode ser que futuramente a Adriana volta para contar sobre esses projetos. Mas outros projetos, o que você ainda tem em mente aí, finalzinho de 2025 para 2026, aí dentro da sua área? Bom, eu quero muito lançar um curso. Por quê? Porque a mentoria ela é muito interessante, mas ela requer tempo, requer uma dedicação de ambas as partes. E dando bastante mentoria, o que eu percebo? Eu, como pessoa, como eu não faço isso só pelo dinheiro, como eu sou vendedora, eu já falei isso várias vezes, eu gosto de dinheiro, não é só pelo dinheiro, eu quero ver aquela pessoa evoluindo, né? Só que eu não posso carregar nas costas. Eu acho que quando você dá uma mentoria para alguém, o mentorado ele tem que entender que tem que fazer a parte dele. Sim. Você não vai pegar na mão e arrastar. Você vai estar ali apoiando, né, dando um conselho, uma orientação, mas você não vai fazer pela pessoa. E infelizmente, eu acho que eu acabo me frustrando. Então, assim, a mentoria, ela vai ser a cereja do bolo. Eu não quero que isso seja mais o plano A, ele vai ser o plano B. Então, o curso vai ser o quê? Eu vou pegar a minha expertise, eu vou pegar o meu know-how, eu vou estruturar isso, eu vou ajudar o conhecimento mastigado, você não vai precisar ter mais de 10 anos de experiência como eu tive, trabalhar em um monte de lugar como eu trabalhei, para entender. Eu vou estudar esse conteúdo mastigado, mas agora o esforço é seu. Toma seu login e senha e vai estudar. Se você não estudar, tem problema. Não é problema meu. Ele não vai ter aquela cobrança, aquela pressão, aquela realização pessoal que fica quando você tem uma mentoria, quando você tem um mentorado. Você quer ver ele voar. E quando ele não consegue, você acaba até se culpando. Ainda que você entregou além do seu melhor, você se culpa. Eu falo, não, eu quero o mínimo de contato nesse primeiro momento. E aí, para aquela pessoa que entendeu o jogo, que está fazendo a lição de casa e que quer virar a página realmente, aí aquela pessoa vai ter acesso a mim. Aí ela vai conversar comigo diretamente, aí a gente vai mentorar, mas já vai ser um outro patamar, já vai ser um outro tipo de conversa mais madura. Agora, do zero, começar com aquela pessoa que está literalmente saindo perdida, do nada, né? Eu acho que não dá mais pra ter esse tete-a-tete, assim, sabe? Mas aí eu acho que foi uma questão de um autocuidado meu. Pra preservar a sua saúde mental. Pra preservar, Eu não posso ficar criando expectativa e ficar contando que as pessoas vão atender aos meus requisitos ali. Exatamente. Então, eu vou continuar com a mentoria, acho que é importante esse lado humanizado. Tem coisa que é só frente a frente. E esse one-on-one vai ser depois. Então eu quero gravar esse curso e aí eu acho que isso está mais próximo do que eu imagino de acontecer. Muito bom. Maravilha. Passa rápido, né? Passa rápido, a gente ficaria aqui mais umas... Voa.
3 horas assim conversando. Tranquilo. Mas muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por aceitar nosso convite, falar um pouquinho sobre um assunto tão novo, né, que as pessoas aí muitas vezes não conhecem. Muito sucesso na sua vida, muito sucesso nos projetos, os projetos que estão correndo em off, os projetos que estão aí já em evidência. Você tenha sempre muito sucesso em tudo que você fizer. Obrigada, Dri. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, né? Hoje, 2 que eu não conhecia. Exatamente. Eu tô amando essas conexões, eu tô amando isso. Eu também não conhecia. Não conhecia pela internet, mas pessoalmente não conhecia. Muito obrigado, viu? Você tem um trabalho lindo, duro pela frente, digo como advogada, mas muito necessário, importante. Não desista, viu? Faça esse pessoal entender que é necessário. Que a gente precisa evoluir e que existem muitos clientes que precisam da gente, então a gente não pode parar e bora. Muito obrigada, viu? Até a próxima, porque ela vai criar, quando ela criar o curso dela, ela vai vir aqui de novo para poder vender, para vender o curso dela. Vender. Né? E hoje a gente já vendeu, né? Porque assim, a Adri vai estar lá com a gente no nosso Empodere-se Pocket. É isso mesmo. Que já dia 12 está aí. Né? Chegando, contamos com a sua animada. presença. Muito obrigada. Com certeza, eu que agradeço. Obrigada, viu, Dri? Obrigada por ter esse convite e até a próxima. Até a próxima. Isso mesmo. Onde as pessoas podem te encontrar? No LinkedIn como Adriana Mendes. Com certeza. Com certeza. E no Instagram como adrianamendes.oficial. Esse é o do conteúdo de trabalho profissional. E acho que é isso. É isso. Chegamos ao final de mais um episódio do primeiro podcast. Quero aqui mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores. Então, Coliseu, Restaurante Todo Sushi, Padaria Rose e Imobiliária Porta Nova. Muito obrigada e tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.